Não paguei a festa de luxo da minha nora, então ela me deu um tapa tão forte que perdi o equilíbrio. Faça as malas e saia da minha casa, exigiu ela. Meu filho assentiu. Vou drenar cada centavo da sua conta, acrescentou. Sorri. Eu já esperava por isso. Que bom ter você aqui. Acompanhe minha história até o final e comente a cidade de onde você está assistindo para que eu possa ver o alcance da minha história. Meu nome é Della e, aos 63 anos, nunca imaginei que meu próprio filho ficaria parado enquanto a esposa me dava um tapa na cara. Mas lá estava eu, parada no que costumava ser minha sala de estar, com as bochechas ardendo por causa da mão perfeitamente cuidada da Yara. Sua velha egoísta, gritou ela, sua voz ecoando nas paredes que eu mesma havia pintado há apenas 2 anos. $50.000 não significam nada para você. Você só está sendo rancorosa. Toquei meu rosto delicadamente, sentindo o calor irradiando do ponto onde sua palma havia tocado. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Olhei para meu filho, Abram, esperando que ele me defendesse, que dissesse à esposa que bater em uma mulher de 63 anos era inaceitável. Em vez disso, ele cruzou os braços e assentiu. Mãe, você está sendo irracional, disse ele, com a voz fria como uma manhã de inverno. É a festa de aniversário da Yara. Ela merece algo especial. Algo especial. $50.000 para uma festa de aniversário para uma mulher que nunca havia trabalhado um dia na vida, que passava as manhãs no spa e as tardes fazendo compras com o meu dinheiro, o dinheiro que ganhei trabalhando em turnos dobrados como enfermeira por 30 anos, economizando cada centavo que podia. Não, repeti calmamente, embora meu coração estivesse disparado. $50.000 para uma festa é um exagero. O rosto de Yara ficou vermelho, seus olhos brilhando de fúria. Ela se aproximou de mim, e eu pude sentir seu perfume caro misturado ao cheiro de sua raiva. Faça as malas e saia da minha casa, ela gritou, apontando para a escada. Minha casa, a casa que eu havia comprado e pago, a casa onde criei Abrão depois que seu pai morreu, a casa onde eu havia sacrificado tudo para dar ao meu filho uma vida boa. Virei-me novamente para Abram, na esperança de ver algum vislumbre do menino que eu havia criado, o filho que costumava me trazer dentes de leão e dizer que eu era a melhor mãe do mundo. Mas aquele menino se foi. Em seu lugar estava um homem de 35 anos que me olhou como se eu fosse um fardo. Você ouviu? Disse ele, com a voz firme e determinada. Arrume suas coisas. E mãe, ele fez uma pausa, com um sorriso cruel se espalhando pelo rosto, vou tirar cada centavo da sua conta. Você já vive às minhas custas há tempo demais. Viver às custas dele? A ironia era tão cortante que poderia cortar vidro. Nos últimos 5 anos, desde que ele se casou com Yara, eu vinha pagando a hipoteca, as prestações do carro e as contas do cartão de crédito deles. Eu era quem o sustentava enquanto Abram saltava de um empreendimento fracassado para outro, e Yara passava os dias planejando festas elaboradas e compras. Mas, em vez de chorar ou implorar, eu sorria, um sorriso verdadeiro e genuíno que parecia confundir os dois. Eu estava esperando por este dia, eu disse baixinho. Yara franziu a testa, sua raiva momentaneamente substituída por confusão. Como assim? Endireitei os ombros, sentindo uma força que não sentia há anos. Quer dizer, eu sabia que esse momento chegaria. Eu estava me preparando para isso. Abram deu um passo à frente, o rosto contorcido de irritação. Do que vocês estão falando? Olhei ao redor da sala mais uma vez, observando os móveis que eu havia comprado, as fotos da infância de Abram que enfeitavam a lareira, a vida que eu havia construído naquela casa. Então, olhei novamente para meu filho e sua esposa. Vocês vão descobrir logo, eu disse, indo em direção à escada. Estarei lá amanhã de manhã. Enquanto subia as escadas para o meu quarto, eu os ouvia sussurrando freneticamente lá embaixo. A voz de Yara estava áspera de preocupação, a de Abram, profunda de preocupação. Eles provavelmente estavam se perguntando o que eu queria dizer, o que eu poderia ter planejado. Se ao menos soubessem. Eu os observava há meses, vendo o jeito como me olhavam quando achavam que eu não estava prestando atenção, o jeito como Yara revirava os olhos quando eu falava, o jeito como Abram suspirava sempre que eu entrava em um cômodo. Eu tinha ouvido as conversas deles sobre me internar em um asilo, sobre como a vida deles seria muito mais fácil sem mim por perto. Mais importante ainda, eu os tinha ouvido discutindo meu testamento, presumindo que herdariam tudo quando eu morresse.
Eles tinham feito seus planos com base no meu dinheiro, na minha casa, no trabalho da minha vida. Contavam com a minha morte para resolver seus problemas financeiros, mas eu não estava morta, e eu não era a velha indefesa que eles pensavam que eu era. Tirei minhas malas do armário, as mesmas que usei na minha lua de mel há 40 anos. Minhas mãos estavam firmes enquanto eu começava a dobrar minhas roupas, cada peça cuidadosamente colocada. Eu não estava com pressa. Não estava em pânico. Pela primeira vez em 5 anos, me senti completamente calma. A porta do quarto se abriu com um rangido, e Abraham apareceu na porta. Seu rosto estava mais suave agora, quase como se pedisse desculpas. Mãe, olha, ele começou, com a voz suave. Talvez a gente possa dar um jeito. A Yara só está estressada com a festa. Ela não queria te bater. Continuei arrumando as coisas, sem me dar ao trabalho de olhar para ele. Sim, ela quis. Ele ficou em silêncio por um momento. Quanto à sua conta, eu estava com raiva. Não precisamos ir tão longe. Agora, eu olhava para ele, estudando seu rosto. Ele era bonito, meu filho, parecido com o pai, com o mesmo cabelo escuro e olhos castanhos. Mas havia algo diferente em sua expressão agora, algo calculista. Você está preocupado, observei. Não estou preocupado, disse-lhe rapidamente. Só não quero que as coisas acabem assim entre nós. Fechei o zíper da primeira mala e peguei a segunda. As coisas terminaram entre nós há muito tempo, Abraham. Você só não percebeu. A verdade é que eu vinha planejando esse momento há 6 meses, desde que ouvi Yara ao telefone com a mãe, rindo sobre como era fácil manipular a velha para pagar por tudo, desde que encontrei os folhetos de casas de repouso caras escondidos no consultório do Abraham, com anotações sobre os custos e as listas de espera. Eles achavam que eu era uma idiota. Achavam que eu era fraca, dependente, presa numa armadilha. Amanhã, descobririam o quanto estavam enganados. A luz da manhã filtrava-se pelas cortinas do meu quarto enquanto eu dobrava as últimas roupas. Cada peça contava uma história da vida que construí, dos sacrifícios que fiz, meus uniformes de enfermagem, desgastados pelos anos de serviço, os vestidos simples que usei nos eventos escolares de Abraham, sempre correndo direto do trabalho, o vestido preto que comprei para o funeral de Robert quando meu mundo desabou e me tornei mãe solteira da noite para o dia. Eu tinha 28 anos quando Robert morreu, um ataque cardíaco aos 32, deixando-me com um filho de 5 anos e uma montanha de dívidas médicas que o plano de saúde dele mal cobria. Lembro-me de estar sentada nesta mesma sala, abraçando Abraham enquanto ele chorava pelo pai, me perguntando como eu sobreviveria. Mas eu sobrevivi. Mais do que isso, eu prosperei. Eu trabalhava em turnos dobrados no hospital, fazia horas extras nos fins de semana, assumia casos particulares de enfermagem sempre que podia. Eu queria dar a Abraham tudo o que seu pai teria proporcionado se ele tivesse sobrevivido. Cada sacrifício valeu a pena quando vi meu filho se formar no ensino médio, quando ele foi aceito na faculdade, quando ele subiu naquele palco para receber seu diploma. Eu estava tão orgulhosa, tão tolamente, cegamente orgulhosa. Agora, enquanto guardava minha caixa de joias na mala, lembrei-me da conversa que me abrirá os olhos. Foi há 3 meses, numa terça-feira à noite. Eu tinha chegado cedo de uma consulta médica e ouvi vozes na cozinha. Yara estava ao telefone e Abraham preparava café. A velha está ficando desconfiada das contas, dizia Yara, enrolando uma mecha de seu cabelo perfeitamente iluminado. Ela me perguntou por que a conta do supermercado foi de $800 no mês passado. Abraham riu baixinho. Diga a ela que você está comprando orgânico. Ela compra qualquer coisa se você disser que é para a saúde dela. Não sei por quanto tempo mais podemos continuar assim, continuou Yara. Ela não é tão burra quanto parece. Ontem, ela pediu para ver os extratos da hipoteca. Meu sangue gelou. Fiquei paralisada no corredor, ouvindo meu filho e minha nora discutirem sobre mim como se eu fosse um alvo em algum esquema elaborado. Só precisamos ter paciência, disse Abraham. A casa de repouso que vi tem uma vaga aberta daqui a 6 meses, Sunset Manor. É cara, mas quando ela estiver lá, podemos cuidar das finanças dela completamente. Procuração, tudo. E se ela se recusar a ir, vamos conseguir um médico para dizer que ela está apresentando sinais de demência. O Dr. Peterson me deve um favor da faculdade. Não vai ser difícil.
Eu recuei lentamente, meu coração batendo tão forte que tinha certeza de que eles ouviriam. Naquela noite, deitado na cama, tomei minha decisão. Se eles quisessem brincar com a minha vida e o meu dinheiro, eu também brincaria. Mas brincaria para ganhar. Na manhã seguinte, comecei a ligar, primeiro para um advogado no centro da cidade, que eu havia encontrado por meio de um colega no hospital, depois para um corretor de imóveis que conheci na igreja. O plano que desenvolvi nas semanas seguintes foi simples, mas eficaz. Eles achavam que eu era fraco por ser velho. Achavam que eu era indefeso porque morava na casa deles, pagava as contas deles e tornava a vida deles confortável. O que eles não percebiam era que o conforto os havia tornado preguiçosos, complacentes. Eles haviam parado de prestar atenção aos detalhes, como o fato de a casa ainda estar apenas em meu nome. Quando Robert morreu, recusei-me a colocá-lo em propriedade compartilhada com alguém. Era a minha segurança, a minha rede de proteção. Abraham tentou me convencer a incluir o nome dele na escritura várias vezes ao longo dos anos, mas eu sempre recusei, alegando que era muito complicado. Eles achavam que eu estava sendo sentimental. Na verdade, eu estava sendo inteligente. Nos últimos 6 meses, vendi discretamente a casa para uma empresa de investimentos imobiliários. A venda só seria concluída em 1 mês, mas os contratos foram assinados. O dinheiro já estava em uma conta que eles não conseguiam acessar. Quando tentaram me internar naquele asilo, descobriram que não tinham casa para herdar, hipoteca com que se preocupar, patrimônio líquido para sacar. A ironia era deliciosa. Eu também havia transferido todas as minhas economias para um novo banco do outro lado da cidade, onde Abraham nunca havia sido listado como avalista. Cada centavo que eu havia economizado ao longo de 30 anos de enfermagem estava agora seguramente fora do alcance deles. A conta que eles achavam que poderiam esvaziar continha exatamente $12,37, apenas o suficiente para comprar uma xícara de café e um jornal. A caixa de joias em minhas mãos continha os únicos objetos de valor que eu levava comigo: minha aliança de casamento de Robert, uma aliança de ouro simples que lhe custou 2 meses de salário, os brincos de pérola que minha mãe me deu antes de morrer, um medalhão de prata com a foto de Abraham quando era bebê, da época em que ele me amava incondicionalmente. Levantei o medalhão e o abri para olhar a pequena fotografia. Ele tinha sido um bebê tão lindo, com bochechas rechonchudas e olhos brilhantes e cheios de admiração. Eu costumava embalá-lo para dormir todas as noites, cantando canções de ninar que minha mãe cantava para mim. Ele envolvia os meus dedinhos com os dedos e me olhava como se eu fosse a pessoa mais importante do mundo. Quando isso mudou? Quando eu me tornei a inimiga em vez da mulher que lhe dera tudo? Acho que começou quando Yara entrou na vida dele. Ela era linda, charmosa e sofisticada de um jeito que eu nunca fui. Ela vinha de família rica, sabia se vestir, falar, fazer as pessoas notarem. E ela deixou claro desde o início que eu era uma vergonha, um lembrete das origens humildes de Abrão. No início, Abrão me defendia. Ele dizia para Yara ser gentil, lembrava que eu tinha sacrificado tudo por ele. Mas, aos poucos, a influência dela foi se fortalecendo. Ela reclamava da minha comida, das minhas roupas, da minha presença nas reuniões familiares. Fazia piadas sobre meus costumes antiquados, revirava os olhos quando eu contava histórias sobre a infância de Abrão. E, aos poucos, Abrão começou a me ver através dos olhos dela. A mãe dedicada se tornou a velha intrometida. A mulher que havia trabalhado até a exaustão se tornou o fardo que vivia da generosidade deles. Fechei o medalhão e guardei-o cuidadosamente no porta-joias. Amanhã de manhã, eu sairia daquela casa pela última vez. Deixaria para trás 35 anos de memórias, décadas de amor e sacrifício. Mas não partiria de mãos vazias. Sairia com minha dignidade intacta, minha independência restaurada e meu futuro em minhas próprias mãos. Pela primeira vez em 5 anos, eu seria livre. A manhã em que parti estava cinzenta e chuvosa, o tipo de tempo que combina com o seu humor quando tudo na vida está mudando. Coloquei minhas 2 malas no meu velho Honda Civic, o mesmo carro que dirigi por 8 anos enquanto pagava pelos veículos de luxo de Abrão e Yara. Nenhum deles desceu para se despedir. Eu podia ver Yara espiando pelas cortinas do quarto, provavelmente para ter certeza de que eu estava mesmo indo embora. Dei uma última olhada na casa que tinha sido meu lar por 35 anos, o jardim que eu tinha plantado, a varanda que eu tinha pintado a cada poucos verões, a caixa de correio com o nome da nossa família que eu tinha instalado quando Abrão tinha 12 anos.
Era difícil acreditar que eu estava me afastando de tudo isso, mas o peso no meu peito estava diminuindo a cada passo que eu dava em direção ao meu carro. A viagem pela cidade levou 20 minutos, passando por bairros que gradualmente se tornaram menores e mais modestos. Eu não estava me mudando para a parte rica da cidade, onde morei por décadas. Em vez disso, estava indo para Maple Street, uma área tranquila com pequenos prédios de apartamentos e casas onde moravam trabalhadores, pessoas de verdade que entendiam o valor de $1 ganho com trabalho honesto. O apartamento que eu havia alugado ficava no segundo andar de uma casa vitoriana reformada. A senhora Shane, minha nova senhoria, me recebeu na porta da frente com um sorriso caloroso e uma xícara de chá. Ela tinha 72 anos, era viúva e havia transformado sua grande casa de família em apartamentos após a morte do marido. Bem-vinda à sua nova casa, querida, disse ela, ajudando-me a carregar uma das minhas malas escada acima. Acho que você vai ser muito feliz aqui. O apartamento era pequeno, mas iluminado, com piso de madeira e janelas grandes que deixavam entrar bastante luz natural. Tinha um quarto, uma cozinha minúscula e uma sala de estar que dava para uma pequena varanda com vista para o jardim atrás da casa. Depois de morar em uma casa de 4 quartos por tantos anos, parecia quase impossivelmente compacto, mas também tranquilo de uma forma que eu havia esquecido que fosse possível. A senhora Shea me mostrou o lugar, apontando as peculiaridades do prédio antigo, a janela do quarto que às vezes emperrava, a torneira da cozinha que precisava ser girada no ponto certo, o radiador que emitia um zumbido suave nas noites frias. Para mim, esses não eram problemas, e eram personalidade. Este lugar tinha alma, diferentemente da casa imaculada que eu acabará de deixar para trás. O aluguel vence no primeiro dia de cada mês, disse ela, me entregando uma xícara de chá em sua pequena cozinha no andar de baixo. Mas não se preocupe com isso desta vez, querida. Você pagou 3 meses adiantado. Ela tinha razão. Eu havia pago o apartamento 6 meses antes, junto com os depósitos para as contas de luz e um pequeno depósito do outro lado da cidade. Eu vinha planejando essa mudança há mais tempo do que imaginava, me preparando para o dia em que ficar se tornaria impossível. Depois que a senhora Shea me deixou para me acomodar, sentei-me no pequeno sofá que havia comprado de segunda mão e olhei ao redor do meu novo espaço. O silêncio era de um jeito que me soava estranho depois de anos de reclamações constantes de Yara e dos telefonemas altos de Abram sobre negócios que nunca se concretizaram. O silêncio era precioso. Eu estava desfazendo minhas malas quando meu celular tocou. O nome de Abram apareceu na tela e, por um momento, pensei em não atender, mas a curiosidade venceu. Mãe, sua voz soou tensa, preocupada. Onde você está? Estou no meu novo apartamento, eu disse calmamente, pendurando um vestido no pequeno armário. Novo apartamento? Mãe, você não precisa fazer isso. Vem para casa. A gente resolve as coisas. Quase ri. Aquele não é mais o meu lar, Abram. Você deixou isso bem claro ontem. Yara ficou chateada. Ela não quis dizer o que disse sobre a casa. Sim, ela quis. E você também. Sentei-me na cama, olhando pela janela para o bordo que dava nome à rua. Mas tudo bem. Eu estava me preparando para isso. Houve uma longa pausa. Como assim, preparando? Quer dizer, eu vendi a casa, Abram. O silêncio que se seguiu foi tão completo que pensei que a ligação tivesse caído. Finalmente, ele falou, sua voz quase um sussurro. Você o quê? Vendi a casa há 6 meses. A venda fecha em... Abram riu baixinho. Diga a ela que você está comprando orgânico. Ela compra qualquer coisa se você disser que é para a saúde dela. Não sei por quanto tempo mais podemos continuar assim, continuou Yara. Ela não é tão burra quanto parece. Ontem, ela pediu para ver os extratos da hipoteca. Meu sangue gelou. Fiquei paralisada no corredor, ouvindo meu filho e minha nora discutirem sobre mim como se eu fosse um alvo em algum esquema elaborado. Só precisamos ter paciência, disse Abram. A casa de repouso que vi tem uma vaga aberta daqui a 6 meses, Sunset Manor. É cara, mas quando ela estiver lá, podemos cuidar das finanças dela completamente. Procuração, tudo. E se ela se recusar a ir, vamos conseguir um médico para dizer que ela está apresentando sinais de demência. O Dr. Peterson me deve um favor da faculdade. Não vai ser difícil.
Eu recuei lentamente, meu coração batendo tão forte que tinha certeza de que eles ouviriam. Naquela noite, deitado na cama, tomei minha decisão. Se eles quisessem brincar com a minha vida e o meu dinheiro, eu também brincaria. Mas brincaria para ganhar. Na manhã seguinte, comecei a ligar, primeiro para um advogado no centro da cidade, que eu havia encontrado por meio de um colega no hospital, depois para um corretor de imóveis que conheci na igreja. O plano que desenvolvi nas semanas seguintes foi simples, mas eficaz. Eles achavam que eu era fraco por ser velho. Achavam que eu era indefeso porque morava na casa deles, pagava as contas deles e tornava a vida deles confortável. O que eles não percebiam era que o conforto os havia tornado preguiçosos, complacentes. Eles haviam parado de prestar atenção aos detalhes, como o fato de a casa ainda estar apenas em meu nome. Quando Robert morreu, recusei-me a colocá-lo em propriedade compartilhada com alguém. Era a minha segurança, a minha rede de proteção. Abraham tentou me convencer a incluir o nome dele na escritura várias vezes ao longo dos anos, mas eu sempre recusei, alegando que era muito complicado. Eles achavam que eu estava sendo sentimental. Na verdade, eu estava sendo inteligente. Nos últimos 6 meses, vendi discretamente a casa para uma empresa de investimentos imobiliários. A venda só seria concluída em 1 mês, mas os contratos foram assinados. O dinheiro já estava em uma conta que eles não conseguiam acessar. Quando tentaram me internar naquele asilo, descobriram que não tinham casa para herdar, hipoteca com que se preocupar, patrimônio líquido para sacar. A ironia era deliciosa. Eu também havia transferido todas as minhas economias para um novo banco do outro lado da cidade, onde Abraham nunca havia sido listado como avalista. Cada centavo que eu havia economizado ao longo de 30 anos de enfermagem estava agora seguramente fora do alcance deles. A conta que eles achavam que poderiam esvaziar continha exatamente $12,37, apenas o suficiente para comprar uma xícara de café e um jornal. A caixa de joias em minhas mãos continha os únicos objetos de valor que eu levava comigo: minha aliança de casamento de Robert, uma aliança de ouro simples que lhe custou 2 meses de salário, os brincos de pérola que minha mãe me deu antes de morrer, um medalhão de prata com a foto de Abraham quando era bebê, da época em que ele me amava incondicionalmente. Levantei o medalhão e o abri para olhar a pequena fotografia. Ele tinha sido um bebê tão lindo, com bochechas rechonchudas e olhos brilhantes e cheios de admiração. Eu costumava embalá-lo para dormir todas as noites, cantando canções de ninar que minha mãe cantava para mim. Ele envolvia os meus dedinhos com os dedos e me olhava como se eu fosse a pessoa mais importante do mundo. Quando isso mudou? Quando eu me tornei a inimiga em vez da mulher que lhe dera tudo? Acho que começou quando Yara entrou na vida dele. Ela era linda, charmosa e sofisticada de um jeito que eu nunca fui. Ela vinha de família rica, sabia se vestir, falar, fazer as pessoas notarem. E ela deixou claro desde o início que eu era uma vergonha, um lembrete das origens humildes de Abrão. No início, Abrão me defendia. Ele dizia para Yara ser gentil, lembrava que eu tinha sacrificado tudo por ele. Mas, aos poucos, a influência dela foi se fortalecendo. Ela reclamava da minha comida, das minhas roupas, da minha presença nas reuniões familiares. Fazia piadas sobre meus costumes antiquados, revirava os olhos quando eu contava histórias sobre a infância de Abrão. E, aos poucos, Abrão começou a me ver através dos olhos dela. A mãe dedicada se tornou a velha intrometida. A mulher que havia trabalhado até a exaustão se tornou o fardo que vivia da generosidade deles. Fechei o medalhão e guardei-o cuidadosamente no porta-joias. Amanhã de manhã, eu sairia daquela casa pela última vez. Deixaria para trás 35 anos de memórias, décadas de amor e sacrifício. Mas não partiria de mãos vazias. Sairia com minha dignidade intacta, minha independência restaurada e meu futuro em minhas próprias mãos. Pela primeira vez em 5 anos, eu seria livre. A manhã em que parti estava cinzenta e chuvosa, o tipo de tempo que combina com o seu humor quando tudo na vida está mudando. Coloquei minhas 2 malas no meu velho Honda Civic, o mesmo carro que dirigi por 8 anos enquanto pagava pelos veículos de luxo de Abrão e Yara. Nenhum deles desceu para se despedir. Eu podia ver Yara espiando pelas cortinas do quarto, provavelmente para ter certeza de que eu estava mesmo indo embora. Dei uma última olhada na casa que tinha sido meu lar por 35 anos, o jardim que eu tinha plantado, a varanda que eu tinha pintado a cada poucos verões, a caixa de correio com o nome da nossa família que eu tinha instalado quando Abrão tinha 12 anos.
Era difícil acreditar que eu estava me afastando de tudo isso, mas o peso no meu peito estava diminuindo a cada passo que eu dava em direção ao meu carro. A viagem pela cidade levou 20 minutos, passando por bairros que gradualmente se tornaram menores e mais modestos. Eu não estava me mudando para a parte rica da cidade, onde morei por décadas. Em vez disso, estava indo para Maple Street, uma área tranquila com pequenos prédios de apartamentos e casas onde moravam trabalhadores, pessoas de verdade que entendiam o valor de $1 ganho com trabalho honesto. O apartamento que eu havia alugado ficava no segundo andar de uma casa vitoriana reformada. A senhora Shane, minha nova senhoria, me recebeu na porta da frente com um sorriso caloroso e uma xícara de chá. Ela tinha 72 anos, era viúva e havia transformado sua grande casa de família em apartamentos após a morte do marido. Bem-vinda à sua nova casa, querida, disse ela, ajudando-me a carregar uma das minhas malas escada acima. Acho que você vai ser muito feliz aqui. O apartamento era pequeno, mas iluminado, com piso de madeira e janelas grandes que deixavam entrar bastante luz natural. Tinha um quarto, uma cozinha minúscula e uma sala de estar que dava para uma pequena varanda com vista para o jardim atrás da casa. Depois de morar em uma casa de 4 quartos por tantos anos, parecia quase impossivelmente compacto, mas também tranquilo de uma forma que eu havia esquecido que fosse possível. A senhora Shea me mostrou o lugar, apontando as peculiaridades do prédio antigo, a janela do quarto que às vezes emperrava, a torneira da cozinha que precisava ser girada no ponto certo, o radiador que emitia um zumbido suave nas noites frias. Para mim, esses não eram problemas, e eram personalidade. Este lugar tinha alma, diferentemente da casa imaculada que eu acabará de deixar para trás. O aluguel vence no primeiro dia de cada mês, disse ela, me entregando uma xícara de chá em sua pequena cozinha no andar de baixo. Mas não se preocupe com isso desta vez, querida. Você pagou 3 meses adiantado. Ela tinha razão. Eu havia pago o apartamento 6 meses antes, junto com os depósitos para as contas de luz e um pequeno depósito do outro lado da cidade. Eu vinha planejando essa mudança há mais tempo do que imaginava, me preparando para o dia em que ficar se tornaria impossível. Depois que a senhora Shea me deixou para me acomodar, sentei-me no pequeno sofá que havia comprado de segunda mão e olhei ao redor do meu novo espaço. O silêncio era de um jeito que me soava estranho depois de anos de reclamações constantes de Yara e dos telefonemas altos de Abram sobre negócios que nunca se concretizaram. O silêncio era precioso. Eu estava desfazendo minhas malas quando meu celular tocou. O nome de Abram apareceu na tela e, por um momento, pensei em não atender, mas a curiosidade venceu. Mãe, sua voz soou tensa, preocupada. Onde você está? Estou no meu novo apartamento, eu disse calmamente, pendurando um vestido no pequeno armário. Novo apartamento? Mãe, você não precisa fazer isso. Vem para casa. A gente resolve as coisas. Quase ri. Aquele não é mais o meu lar, Abram. Você deixou isso bem claro ontem. Yara ficou chateada. Ela não quis dizer o que disse sobre a casa. Sim, ela quis. E você também. Sentei-me na cama, olhando pela janela para o bordo que dava nome à rua. Mas tudo bem. Eu estava me preparando para isso. Houve uma longa pausa. Como assim, preparando? Quer dizer, eu vendi a casa, Abram. O silêncio que se seguiu foi tão completo que pensei que a ligação tivesse caído. Finalmente, ele falou, sua voz quase um sussurro. Você o quê? Vendi a casa há 6 meses. A venda fecha em... Sorri enquanto apagava a mensagem. Que ele contratasse todos os advogados que quisesse. A venda era legal, vinculativa e totalmente dentro dos meus direitos como única proprietária do imóvel. Não havia nada a reverter, nada a contestar. Mas havia mais uma surpresa à sua espera, uma que eu não havia mencionado durante o nosso telefonema. A venda da casa me rendeu um lucro significativo, dinheiro que investi imediatamente em um fundo fiduciário que me proporcionaria uma renda mensal pelo resto da minha vida. O administrador era um banco em outro estado, e os termos que eu havia estabelecido eram muito específicos. Se alguém tentasse alegar que eu era mentalmente incompetente ou incapaz de tomar minhas próprias decisões, o fundo seria investigado por um conselho independente de médicos e advogados. Se me considerasse incompetente, o que aconteceria? Qualquer membro da família que tivesse questionado meu estado mental seria permanentemente excluído de qualquer herança.
Abram e Yara pensaram que estavam lidando com uma velha confusa que poderia ser facilmente manipulada ou descartada. Estavam prestes a descobrir que a mulher que criará um filho sozinha, estudará enfermagem e construirá uma vida do nada estava longe de ser indefesa. Sua verdadeira educação estava apenas começando. Foi a senhora Patterson, da casa ao lado, que me ligou para contar a cena na casa. Eu conheci Eleanor Patterson há 20 anos, e ela nunca foi de fofocas, o que tornou seu telefonema ainda mais significativo. Dela, querida, disse ela, com a voz tensa de preocupação, achei que você deveria saber o que está acontecendo aí. Aquele seu filho e a esposa dele estão gritando um com o outro há 3 dias seguidos. Ontem, eu os vi colocando caixas nos carros. Eles estão se mudando? Eu estava sentado na minha nova cozinha, tendo acabado de terminar um almoço simples de sopa e biscoitos. Pela janela, pude ver a senhora Shen cuidando do seu jardim, cantarolando baixinho. O contraste entre aquela cena pacífica e o que Eleanor estava descrevendo parecia surreal. Acho que sim, eu disse calmamente. A casa foi vendida, então eles vão precisar encontrar outro lugar para morar. Houve uma pausa. Nossa! E para onde você vai? Eu já me mudei, Eleanor. Tenho um apartamentozinho lindo do outro lado da cidade. Outra pausa, mais longa desta vez. Que bom para você, querida. Aquela garota nunca foi muito legal com você. Eu costumava ouvi-la gritando às vezes quando eu estava trabalhando no meu jardim. Depois de desligar, fiquei sentado em silêncio por alguns minutos, processando a informação. Parte de mim sentiu uma pontada de algo que poderia ser culpa, mas foi rapidamente dominada por um senso de justiça. Eles haviam feito suas escolhas e agora estavam arcando com as consequências. A próxima ligação veio da própria Yara. Eu tinha trocado meu número de telefone, mas, aparentemente, ela o tinha conseguido com alguém do hospital onde eu trabalhava. Sua voz estava diferente agora, sem a arrogância confiante a qual eu me acostumara ao longo dos anos. Dela, precisamos conversar, disse ela, tentando soar razoável. Essa situação toda saiu do controle. Acho que não temos nada para discutir, respondi, continuando a dobrar a roupa que acabará de trazer do porão. Olha, eu sei que fui dura outro dia. Estava estressada com a festa e descontei em você. Me desculpe. O pedido de desculpa soou ensaiado, como algo que ela havia ensaiado diante de um espelho. Mas havia algo mais em sua voz, algo que eu nunca tinha ouvido antes: medo. Agradeço o pedido de desculpas, eu disse, mas isso não muda nada. Tem que mudar alguma coisa. A fachada rachou, e seu verdadeiro desespero transpareceu. Não podemos perder tudo por causa de uma briga idiota. Você não perdeu tudo por causa de uma briga, Yara. Você perdeu tudo por causa de 5 anos me subestimando. Isso não é justo. Nós cuidamos de você. Eu ri, um som que surpreendeu até a mim pela amargura. Você cuidou de mim? Eu paguei sua hipoteca, as prestações do seu carro, seus cartões de crédito. Eu comprei suas compras, paguei seu seguro, paguei suas contas médicas. Do que exatamente você cuidou? Ela ficou em silêncio por um momento. Nós te demos um lugar para morar. Na minha própria casa. Nós deixamos você fazer parte da nossa família, me tratando como uma empregada. A conversa continuou por mais 10 minutos, com Yara ora implorando, ora ameaçando, ora tentando barganhar. Ela se ofereceu para me dar um quarto maior na casa para onde eles se mudassem. Prometeu que Abram seria mais gentil comigo. Até sugeriu que todos nós fizéssemos terapia familiar juntos. O que ela nunca ofereceu foi um pedido de desculpa sincero ou qualquer reconhecimento de como eles realmente me trataram. Mesmo em seu desespero, ela não conseguia me ver como nada mais do que um problema a ser resolvido. Desliguei quando ela começou a chorar, não porque sentisse pena dela, mas porque as lágrimas pareciam tão falsas quanto tudo mais nela. 3 dias depois, eu estava no supermercado quando encontrei Dolores Martinez, outra vizinha da minha antiga rua. Ela correu até mim com a energia ansiosa de alguém prestes a compartilhar uma notícia dramática. Dela, eu soube do que aconteceu. A vizinhança inteira está falando sobre isso. Selecionei uma caixa de chá da prateleira, tentando parecer casual. Ah, o que eles estão dizendo? Bem, os Hendersons viram caminhões de mudança na sua casa ontem.
E Susan Walsh disse que ouviu Yara chorando ao telefone com alguém sobre ter que se mudar para um apartamento de um quarto no bairro de Riverside. Riverside. Eu conhecia aquela área. Era onde os jovens casais moravam quando estavam começando a vida, em apartamentos pequenos com paredes finas e sem comodidades. Era muito diferente da casa de 4 quartos com quintal grande e garagem para 2 carros que eu havia providenciado para eles. E, continuou Dolores, baixando a voz de forma conspiratória, Jim Morrison, da loja de ferragens, disse que Abram veio perguntar sobre empregos. Aparentemente, ele está procurando trabalho. Isso era interessante. Abram não tinha um emprego fixo havia 3 anos, sempre alegando que estava trabalhando em negócios ou oportunidades de investimento que nunca se concretizavam. Eu vim apoiando todos os seus empreendimentos, financiando seus fracassos com minha renda e economias da enfermagem. Isso é bom para ele, eu disse diplomaticamente. Todos deveriam contribuir para a sociedade. Ah, com certeza, Dolores concordou rapidamente. É simplesmente surpreendente, sabe? Ele sempre pareceu achar que estava acima do trabalho normal. Naquela noite, liguei para Margaret Foster, minha amiga mais antiga do hospital. Trabalhamos juntas por 15 anos antes de ela se aposentar, e ela sempre foi uma das poucas pessoas que conseguiam enxergar a situação de Yara. Ouvi falar da sua situação, disse ela sem rodeios ao atender o telefone. Que bom, dela. Já era a hora. Você acha que eu fiz a coisa certa? Querida, você deveria ter feito isso anos atrás. Aquela garota estava te sugando até a morte, e seu filho estava deixando ela fazer isso. Margaret nunca foi de adoçar suas opiniões, o que era um dos motivos pelos quais eu valorizava tanto sua amizade. Encontrei a Carol Jenkins na farmácia hoje, continuou ela. Ela disse que a Yara veio procurar um emprego. Dá para imaginar? Aquela garota que se achava boa demais para trabalhar finalmente vai ter que botar a mão na massa. A ideia da Yara trabalhando atrás do balcão de uma farmácia era quase cômica. Mas tentei não me sentir muito satisfeita com isso. Quase. Você teve notícias do Abram? Perguntou Margaret. Ele ligou algumas vezes, deixou mensagens que não retornei. O que ele disse? Pensei nas mensagens de voz cada vez mais desesperadas. As primeiras eram raivosas, exigindo que eu desfizesse a venda da casa e voltasse. Depois, passaram a implorar, com o Abram alegando que não tinha percebido o quanto eu estava contribuindo para o estilo de vida deles. A mais recente, que eu tinha ouvido naquela mesma manhã, era diferente. Mãe, eu sei que você está com raiva, e tem todo o direito de estar. Tenho pensado em algumas coisas, em como te tratamos, e estou começando a entender. Podemos conversar, por favor? Não sobre a casa ou o dinheiro. Só conversar. Sinto sua falta. Pela primeira vez desde que tudo isso começou, ele parecia meu filho em vez do marido da Yara, mas eu ainda não estava pronta para confiar naquela voz. Ele diz que quer conversar, contei a Margaret. Diz que sente minha falta. Você acredita nele? Observei a senhora Shen pela janela da minha cozinha, regando seus tomateiros sob a luz fraca do entardecer. Ela se movia lenta, mas decidida, cuidando de cada planta individualmente. Havia algo de tranquilo em sua rotina, algo de honesto. Acho que ele sente falta da minha conta bancária, disse eu finalmente. Margaret ficou em silêncio por um momento. Talvez sim, talvez não. Perder tudo acaba esclarecendo o que realmente importa. Ao desligar o telefone, me perguntei se ela estava certa. Seria possível que Abram... Começamos a nos encontrar para tomar café depois das aulas, depois expandimos para almoços às terças-feiras e visitas ocasionais a museus de arte na cidade. Pela primeira vez desde a morte de Robert, senti que pertencia a uma comunidade de iguais, pessoas que me valorizavam pelo que eu era, e não pelo que eu podia oferecer. Foi Maria quem sugeriu a viagem à praia. Tem uma cidadezinha no litoral, Seaside Heights. Não é chique, mas é tranquila, perfeita para pintar paisagens marinhas. A ideia me entusiasmou mais do que deveria. Eu não tirava férias havia 15 anos, sempre alegando que não tinha condições financeiras ou que não podia deixar Abram e Yara se virarem sozinhos. Agora eu percebia que eu era a única coisa que me impedia. Alugamos uma pequena casa de campo para um fim de semana prolongado em outubro, quando as multidões de verão já tinham ido embora e a luz tinha aquela qualidade dourada que os pintores adoram.
Fiquei na praia ao nascer do sol, observando as ondas quebrando, respirando o ar salgado e me sentindo mais viva do que em décadas. É assim que a liberdade se parece, disse Dorothy, colocando seu cavalete ao lado do meu. Ela tinha razão. Liberdade não era apenas a ausência de exigências e obrigações. Era a presença da escolha, a capacidade de acordar todas as manhãs e decidir o que importava para você naquele dia. Enquanto estávamos fora, recebi outra carta de Abraham. Eu as recebia regularmente, uma ou duas por semana, mas havia parado de abrir a maioria. Esta, porém, era diferente. O envelope estava endereçado com sua própria letra, em vez de digitado, e algo nela me deixou curioso o suficiente para lê-la. Querida mãe, começou, e eu quase conseguia ouvir a voz dele dizendo as palavras. Sei que você provavelmente não vai ler isso, e entendo por quê. Tive 3 meses para pensar em tudo o que aconteceu, na maneira como te tratamos, e tenho vergonha do homem que me tornei. Yara e eu nos separamos no mês passado. Ela voltou a morar com os pais na Califórnia. Ela não conseguia lidar com a nossa nova realidade, o apartamento, os empregos, a vida sem o seu apoio. Quando as coisas ficavam difíceis, ela culpava todo mundo, menos a si mesma. Culpava você por ser vingativa, eu por não te enfrentar, o mundo por ser injusto. Ela nunca reconheceu que nós mesmos causamos isso. Estou trabalhando agora, mãe. Trabalhando de verdade. Consegui um emprego na Henderson Construction, a mesma empresa onde trabalhei nas férias de verão durante o ensino médio. Lembra? Você ficou tão orgulhosa quando cheguei em casa com meu primeiro salário, coberta de serragem e exausta, mas feliz. Eu tinha me esquecido de como era ganhar algo com trabalho honesto. Morar sozinha naquele pequeno apartamento me deu tempo para lembrar de coisas que eu tinha deixado de lado, como você fazia turnos dobrados para pagar minha faculdade, como você nunca faltava a uma reunião de pais e professores, mesmo quando estava tão cansada que mal conseguia ficar em pé, como você sempre tornava meu aniversário especial, mesmo quando o dinheiro era curto. Lembro-me do ano em que fiz 12 anos, quando o dinheiro estava péssimo depois que meu pai morreu. Você trabalhou horas extras por semanas para me comprar aquela bicicleta que eu queria. Descobri depois que você não comprou um casaco de inverno naquele ano porque não tinha dinheiro para os dois. Eu nunca te agradeci por aquele casaco que você não comprou, mãe. Eu nunca te agradeci por muitas coisas. Não estou escrevendo isso para pedir que você me perdoe, embora eu espere que um dia você me perdoe. Não estou pedindo que você volte ou nos ajude financeiramente. Estou escrevendo porque preciso que você saiba que finalmente entendo o que perdi quando escolhi o conforto da Yara em vez da sua dignidade. Perdi minha mãe, a mulher que sacrificou tudo por mim, a mulher que me amou incondicionalmente até que eu tornasse esse amor impossível de dar. Espero que você esteja feliz onde quer que esteja. Espero que esteja pintando, viajando ou fazendo todas aquelas coisas que você adiou para cuidar de mim. Você merece a felicidade, mãe. Sempre mereceu. Com amor, Abraham. Li a carta 3 vezes, sentado na varanda da casa enquanto meus amigos pintavam o pôr do sol. Cada leitura me trazia emoções diferentes, surpresa, ceticismo, tristeza e algo que poderia ser esperança. Seria isso real? Ter perdido tudo mudará de verdade ou seria apenas uma manipulação mais sofisticada? O tom era diferente de suas cartas anteriores, menos desesperado e mais reflexivo. Mas eu já havia sido enganado antes. Frank me encontrou lá 1 hora depois, com a carta ainda nas mãos e lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas notícias de casa? Perguntou ele gentilmente. Mostrei-lhe a carta. Frank havia se tornado uma espécie de confidente ao longo desses meses, em parte porque era um bom ouvinte e em parte porque tinha seu próprio relacionamento complicado com os filhos adultos. Ele a leu atentamente e a devolveu. O que você acha? Acho que lhe sou diferente, mas não sei se posso confiar nisso. Frank ficou em silêncio por um momento, observando uma gaivota bicando algo na areia. Sabe o que eu aprendi quando Margaret morreu? Às vezes, as pessoas não mudam até perderem tudo o que lhes importa. A questão é se elas aprendem a lição certa com a perda. O que você quer dizer? Bem, algumas pessoas perdem tudo e decidem que o mundo é injusto, que são vítimas, que a culpa é de outra pessoa. Outras perdem tudo e percebem que foram as autoras do próprio infortúnio. A carta parece indicar que ele se enquadra na segunda categoria, mas só o tempo dirá.
Naquela noite, sentei-me sozinha na praia, ouvindo as ondas e pensando em perdão, não o tipo de perdão que significava esquecer o que tinha acontecido ou retornar aos velhos padrões, mas o tipo que significava liberar a raiva que me consumia há tanto tempo. Pensei em Robert e no que ele teria desejado para o nosso filho. Ele tinha sido um bom homem, paciente e gentil, e amou Abrão intensamente no curto período em que estiveram juntos. Será que ele gostaria que eu desse outra chance a Abrão? Mas o mais importante, o que eu queria? Pela primeira vez na minha vida, essa era a única pergunta que importava. Ao retornar da viagem à praia, me vi ansioso por coisas como não sentia há anos. Outra carta de Abrão, desta vez sem exigências ou manipulações, apenas atualizações sobre seu trabalho e perguntas sobre minha vida. Dorothy me convidou para o dia de ação de graças com sua família. Maria e eu estávamos planejando uma viagem de Natal para ver as luzes da cidade. Meu pequeno apartamento havia se tornado um refúgio, repleto de minhas pinturas, livros que eu realmente tinha tempo para ler e o silêncio confortável de um espaço que realmente me pertencia. Mas, nos momentos de silêncio, eu ainda me perguntava sobre meu filho. Ele estava mesmo mudando? Ou tudo aquilo era uma encenação elaborada? E se ele estava mudando, isso significava que eu lhe devia uma segunda chance. A resposta, eu estava começando a perceber, não era sobre o que eu devia a alguém. Era sobre o que eu queria escolher livremente e sem obrigação. Pela primeira vez na minha vida, a escolha era inteiramente minha. 1 ano depois de sair daquela casa, eu estava em frente ao meu cavalete numa manhã de sábado, trabalhando em uma pintura do porto ao nascer do sol, quando alguém bateu à minha porta. A senhora Shen estava visitando a filha em Portland, então eu não esperava ninguém. Meus amigos pintores geralmente ligavam primeiro, e o carteiro já tinha passado. Pelo olho mágico, vi Abrão parado no corredor, segurando um pequeno buquê de flores, não os arranjos caros que Yara costumava exigir, mas simples margaridas e mosquitinhos do supermercado. Ele parecia diferente de 1 ano atrás, mais magro, mas de alguma forma mais saudável. Suas roupas estavam limpas, mas recatadas, e seu rosto tinha o tipo de aparência desgastada que vem do trabalho honesto. Abri a porta, mas deixei a corrente da fechadura travada. Olá, mãe, disse-lhe baixinho. Eu sei que deveria ter ligado antes. Sim, você deveria. Minha voz estava mais calma do que eu me sentia. O que você quer, Abrão? Eu queria te ver, conversar com você e te dar estas flores. Ele ergueu as flores. Não porque eu esteja pedindo alguma coisa, mas porque é sábado, e eu costumava te trazer flores aos sábados quando eu era pequeno. Lembrei-me. Ele havia colhido dentes de leão do quintal e me presenteado com tanto orgulho que os coloquei no meu melhor vaso e os expus na mesa da cozinha como se fossem rosas. Não posso ficar muito tempo, continuou ele. Tenho que trabalhar esta tarde, mas esperava que pudéssemos conversar por alguns minutos. Observei seu rosto pela fresta da porta. Não havia desespero ali agora, nem cálculo. Ele parecia alguém que havia aceitado a decepção e aprendido a conviver com ela. Destravei a corrente e abri a porta. Entre, eu disse. Mas eu não vou fazer café. Você recebe água ou nada? Ele sorriu, um sorriso sincero que me lembrou do menino que ele costumava ser. Água está ótimo. Ele olhou ao redor do meu pequeno apartamento, observando os quadros nas paredes, os livros empilhados em todas as superfícies disponíveis, o caos confortável de uma vida vivida para o prazer de uma pessoa. Isso é legal, mãe? Muito legal. Parece com você. Entreguei-lhe um copo d'água e sentei-me à sua frente. Sobre o que você queria conversar? Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Porque era mais fácil. Era mais fácil acreditar que você era o problema do que admitir que eu tinha me tornado alguém que se aproveitava da pessoa que mais o amava. A honestidade em sua voz me surpreendeu. Não era o pedido de desculpas polido que eu esperava, o tipo calculado para conseguir o que ele queria. Era uma verdade nua e crua, desconfortável. Yara facilitou a justificativa, continuou ele. Ela era tão boa em fazer a sua generosidade parecer interferência, a sua presença parecer uma intrusão. Mas a verdade é que eu a deixei fazer isso porque era egoísta. Eu gostava do estilo de vida que o seu dinheiro proporcionava e não queria trabalhar para isso sozinho. Olhei para ele, olhei de verdade, e vi algo que não via há anos: vergonha.
Vergonha de verdade, aquela que vem de reconhecer os próprios fracassos em vez de culpar os outros por eles. O que você quer de mim agora? Perguntei. Nada, ele disse, e eu acreditei. Quer dizer, eu quero o seu perdão um dia, se você conseguir. E quero a chance de mostrar que não sou mais aquela pessoa. Mas não estou pedindo que você me ajude financeiramente, nem que volte e cuide de mim, nem que finja que nada aconteceu. Ele pousou o copo e olhou diretamente para mim. Quero ganhar o direito de ser seu filho novamente, se isso for possível. Senti algo mudar no meu peito, uma liberação da raiva que eu carregava há tanto tempo, não o perdão, ainda não, mas a possibilidade dele. Como? Perguntei. Como você me deixar? Talvez pudéssemos almoçar uma vez por mês, em algum lugar público onde você se sinta seguro. Talvez você pudesse me contar sobre a sua pintura, e eu poderia te contar sobre o meu trabalho. Talvez pudéssemos começar aos poucos e ver se conseguimos construir algo real desta vez. Pensei na vida que construía ao longo do último ano, os amigos que me valorizavam, os hobbies que me traziam alegria, a paz que encontrei no meu pequeno apartamento. Nada disso mudaria porque eu escolhi dar uma chance ao meu filho. Tudo ainda era meu, seguro e independente da presença ou ausência dele na minha vida. Uma vez por mês, eu disse finalmente. Almoço no Romanos na Rua 3. Dividimos a conta. E se você algum dia tentar me manipular ou me pedir dinheiro, acabou para sempre. O alívio tomou conta do seu rosto. Obrigado, mãe. Não vou te decepcionar. Você já me decepcionou, Abraham. A questão é se você aprendeu o suficiente para não fazer isso de novo. Ele se levantou, deixando as flores na minha mesa de centro. Eu juro que já. Depois que ele foi embora, fiquei sentada com suas flores por um longo tempo, pensando em segundas chances e na diferença entre perdão e tolice. A verdade era que eu não sabia se ele tinha realmente mudado ou se isso era apenas uma versão mais sofisticada de suas antigas manipulações. Mas percebi que não importava. Eu não era a mesma mulher que vivia com medo de perder o amor dele, que sacrificará a própria dignidade para manter um relacionamento com alguém que não a respeitava. Eu estava mais forte agora, mais completa em mim mesma. Se ele me decepcionasse novamente, eu sobreviveria. Se ele se mostrasse digno de confiança, eu ficaria feliz em ter meu filho de volta. Mas, de qualquer forma, eu ficaria bem. Naquela noite, liguei para Dorothy para contar sobre a visita de Abraham. Ela ouviu sem julgar e então disse algo que cristalizou tudo o que eu estava sentindo. Sabe o que eu adoro nessa história, dela? Você não está mais tomando essa decisão por necessidade. Você está tomando por força. Ela estava certa. Pela primeira vez no meu relacionamento com meu filho, eu tinha todo o poder. Eu tinha minha própria vida, meu próprio dinheiro, meus próprios amigos, minha própria felicidade. Eu não precisava dele para me completar, me validar ou cuidar de mim na minha velhice. Eu estava escolhendo dar a ele uma chance, não porque eu precisava, mas porque eu queria ver se o homem que ele estava se tornando era alguém que eu poderia respeitar. 3 meses depois, almoçamos pela 4ª vez no Romanos. Abraham me contou sobre a promoção que havia conquistado na construtora, e eu lhe mostrei fotos da minha última viagem de pintura com Dorothy e Maria. Conversamos sobre livros que tínhamos lido, filmes que tínhamos visto, os pequenos detalhes de nossas vidas separadas. Não era o relacionamento que costumávamos ter, construído sobre necessidade, obrigação e ressentimentos não verbalizados. Era algo novo, algo honesto, algo entre dois adultos que estavam escolhendo se conhecer. Enquanto caminhava de volta para o meu apartamento naquela tarde, pensei na mulher que eu tinha sido um ano atrás, parada naquela sala de estar com a bochecha ardendo e o coração partido. Ela não poderia ter imaginado esta vida, não poderia ter concebido uma felicidade que lhe pertencesse inteiramente. O maior presente que Yara me deu, embora ela nunca soubesse, foi aquele tapa que me forçou a finalmente me escolher. Ao tentar me destruir, ela me libertou. Eu tinha 64 anos e, pela primeira vez na vida, estava exatamente onde queria estar, com exatamente as pessoas que escolhi ter ao meu redor, vivendo exatamente a vida que havia criado para mim. Nunca fui tão livre e nunca fui tão feliz. A mulher que costumava avaliar seu valor pelo quanto podia dar aos outros havia aprendido a se valorizar pela quantidade de alegria que conseguia criar para si mesma. E essa, percebi, foi a única lição que realmente importou.
Agora, estou curioso sobre você que ouviu minha história. O que faria se estivesse no meu lugar? Já passou por algo parecido? Comente abaixo. E enquanto isso, deixo na tela final 2 outras histórias que são as favoritas do canal, e elas certamente vão te surpreender. Obrigada por assistir até aqui.